Esse é aquele momento daquela pausa no final do dia, no início de mais um encontro aqui acerca da Palavra de Deus, nesse meio de semana para estudarmos mais uma vez o livro do Apocalipse, o fim revelado. Nós estamos em momentos difíceis, desafiadores, e Deus sempre tem uma mensagem de esperança para nós. E essa semana, estudando o Apocalipse, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse recado que Deus dá para nós através de homens e mulheres, falando sobre os profetas da Bíblia. A gente vai começar o programa agora e esse é um tema que é muito precioso. Não saia daí, estou esperando você. É o nosso encontro marcado todas as noites aqui na Novo Tempo, quarta-feira. Hoje estamos ao vivo com você. Mas lembrem, sempre de segunda a quinta, no horário inédito, 8h30 da noite. A gente sempre tem uma reprise apresentando para você temas importantes. A gente já está na reta final da temporada, hein? Estudando Apocalipse, o fim revelado. E as revelações desse livro tão precioso para você que está chegando agora. Não se esqueça, hein? A tradução ideal para o livro do Apocalipse é revelação. Então a gente procura entender o que Deus quer revelar para nós ao longo desses estudos e dessas temporadas também. Que legal saber que você está aí. E deixa eu dizer uma coisa bem interessante. Postaram há pouco aqui uma pergunta curiosa no Instagram do programa Escola Bíblica. E a pergunta é a seguinte: qual que é o profeta bíblico que você mais gosta? Qual que é o profeta? Existem vários profetas na Bíblia, vários homens e várias mulheres também que foram profetas e profetisas. E você pode responder para a gente interagindo. Daqui a pouco eu aproveito, mando aquele abraço especial para você que está acompanhando a gente. Não só no Brasil, quanto fora do Brasil também. A Novo Tempo, ela tem proporcionado para muita gente a oportunidade de um contato mais próximo, mais íntimo com a Palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes na correria do dia querem descansar um pouquinho a cabeça, não pensar em jornal, não pensar em programas disso, daquilo, querem ter aquele tempo com Deus e esse é o seu momento. Então convide seus amigos também, convide pessoas queridas para estarem com você. A gente faz questão de viver essa experiência de segunda a quinta durante meia hora apenas, estudando a Palavra de Deus, tá bom? Antes da gente começar o tema, é o terceiro encontro da semana, a gente está falando sobre esse tema aqui, ó, tá vendo? Os profetas modernos revelados, a gente quer oferecer para você algo muito precioso, muito importante, que são os materiais. Se você quiser acompanhar na sua mão, na palma da mão, hoje quase todo mundo tem um celular aí, né? Se você quiser, através do celular, através do WhatsApp, receber esse estudo, envia para a gente através desse WhatsApp, dizendo assim: quero receber o estudo bíblico, quero receber o estudo sobre o Apocalipse. E você vai receber. Como? Através de um arquivo no seu próprio WhatsApp para você estudar e acompanhar com a gente. Fácil, 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 tá bom? Ou você ainda pode pedir esse material que é novo, lançamento, coisa nova aqui na Novo Tempo, que é o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Espírito Santo, o Deus dos bastidores, e você confere aqui esse material bom, de qualidade, tá bom? Hora da gente orar e hora de abrir a mente, o coração e a compreensão para a Palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado por essa pausa durante o dia para ouvirmos a Tua voz. O Senhor conhece a realidade de cada pessoa, o Senhor conhece a luta de cada pessoa e então haja na mente e no coração de cada um, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu confesso para vocês que hoje eu tive duas situações desafiadoras, uma com uma pessoal, situações ali de atividades, do corre-corre da vida, né? A gente tem esses desafios naturais, e outra com uma pessoa, um amigo que abriu o coração, ele passando um desafio familiar muito grande. São coisas da vida. Eu estava aqui, antes de começar a oração, começando o programa, pensando em você, né?
Quantos desafios, quantas lutas, quantos contratempos a gente tem. Mas acredite que Deus tem revelado para nós o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele tem dirigido a nossa vida. Ontem, entre outros temas, entre vários argumentos, a gente falou sobre profetas. Essa semana a gente está falando. Falamos sobre o falso profeta, que pode aparentar extremamente bondoso, agir de maneira correta, mas isso não faz parte do processo correto. Ele pode ser um falso profeta. No Antigo Testamento, a gente encontra um exemplo de como Deus abençoa aqueles que respeitam a revelação dele. Existe um profeta bíblico que ele traz algumas informações bem curiosas para a gente. Esse profeta é esse, Moisés. Está vendo a imagem dele ali, né? Moisés ele foi educado. Olha, vamos tentar entender o contexto de Moisés para a gente compreender um pouquinho sobre mais um profeta da Bíblia. Moisés foi educado na corte lá do Egito, né? Ele foi um príncipe, um provável herdeiro do trono, e isso significava que ele recebeu um conhecimento de várias áreas, inclusive da medicina egípcia também. Os papiros médicos, né, que eram os livros da época ali, da antiguidade, eles mostram que os egípcios eles tinham muito conhecimento da medicina curativa. E Moisés automaticamente assimilou isso. Só que quando Moisés se revelou um profeta, ele escreveu muita coisa sobre saúde. Então ele assimilou informações, só que um detalhe, ele escreveu no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, mas basicamente nada do que ele escreveu, olha que curioso, tem a ver com a medicina curativa egípcia. Ele não escreveu sobre como ser curado, não. Ele não foi influenciado por essa medicina, pela ciência. Os ensinos de Moisés eram baseados na revelação de Deus e na educação de como evitar doenças. Olha que importante isso. E eu quero dizer para você, né? Você vê o Egito ali, a cultura egípcia, a imagem de alguns homens e mulheres, alguns escritos na parede, cuneiformes, as formas desenhadas ali também. Então, Moisés, embora ele tenha aprendido da ciência egípcia, do conhecimento médico egípcio, ele não usou isso. Ele usou a orientação de Deus para que ele orientasse o povo a cuidar da saúde, a preservar a saúde. Qual foi o resultado disso? No Egito, a média de vida dos faraós era de 50 anos e automaticamente era a média geral. Em Israel, nesse mesmo período, a gente vê no Salmo 90, você pode ler com calma, que é declarado através de Davi que as pessoas viviam 70 anos ou mais. Então Deus abençoou aqueles que creram na revelação profética. Salmo 90, verso 10, a gente pode ler isso, vamos ver se tem aqui. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. E vamos parar aí. É isso. Nós vemos a diferença, o resultado prático na profecia de um verdadeiro profeta. Uma coisa que é importante para a gente fechar esse tema hoje e amanhã. Um profeta, e eu falei isso já, ele não era só alguém que trazia previsões para o futuro, não era essa a proposta inicial de Deus. A proposta inicial de Deus era ele ter uma comunhão, um contato com o seu povo, orientando os caminhos, a forma de viver, o estilo de vida. Vai pensando nisso porque o tema de amanhã vai ter muito a ver com isso, tá? Então, Deus sempre orientou o estilo de vida do seu povo para que tivesse um relacionamento melhor com Ele, com as pessoas, para vivessem bem e melhor, para que vivessem assim, né? Então, e na área de saúde, Ele orientou ali Moisés para conduzir o povo. Jesus deixou uma advertência nos últimos dias também. Olha só o que diz Mateus 24, 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, até as pessoas que estavam no caminho de Deus, elas poderiam ser enganadas e podem ser enganadas se elas se voltarem para os falsos profetas. E a gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Ao contrário do verdadeiro profeta, ele fala muito de cura, os falsos profetas falam muito de cura, importante isso,
mas falam pouco sobre a mudança do estilo de vida. Mais preocupado Deus está do que curar alguém que está doente, claro, Ele preocupa com o ser humano como um todo, mas Ele quer que as pessoas vivam melhor, vivam bem, para que não gerem determinadas doenças. E Ele usou os profetas para isso. Esse é apenas um exemplo, tá? Na área de saúde. E é uma ênfase do verdadeiro profeta, que orienta da maneira adequada, né? Então, os falsos profetas seriam responsáveis por introduzirem mentiras na igreja, enganar as pessoas, ao invés de cumprir a vontade de Deus, mas a Bíblia nos dá algumas chaves para a gente saber se o profeta é de Deus ou não é de Deus. Isaías 8, 19 e 20. Eu disse que hoje a gente vai falar algumas características do verdadeiro profeta. Eu quero começar pincelando essa para você aqui. Isaías 8, 19 e 20 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, que fazem barulho, né, como se estivessem ali realmente transmitindo uma mensagem de Deus, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Você vê a imagem aqui de milagres, um exemplo clássico. O que você já viu de homens que se denominam milagreiros, profetas, curandeiros, curadores de Deus, não é? Eu gosto de, quando tenho a oportunidade de ligar a rádio no carro, ou o rádio no carro, rodo aqui, às vezes vou para São Paulo, capital, que não é tão distante aqui, eu fico ouvindo as várias rádios. E olha, o que tem de líder religioso, de pastor, e eu como pastor estou falando isso, de pastor ali com a voz embargada, e falando de cura e milagre. Os milagres em si mesmos não são prova de que o profeta é inspirado por Deus. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, com todo respeito falando, para quem crê e acredita, mas eu tenho que abrir o coração. Você quer isso? Eu vou ser sincero, né? Olha, Deus vai declarar, vai me usar para falar para você hoje. Deus pode me usar, inclusive. Deus pode usar você para falar com outra pessoa. Mas quando a gente se autodenomina muito, eu sou usado por Deus, eu acho perigoso isso. Preste atenção nesses cuidados. A gente vai dar uma pausa agora, após o intervalo eu já vou trazer para você quais são as características que você tem que fazer uma avaliação para entender se de fato aquele profeta pode ser um profeta verdadeiro ou não. É claro que isso é apenas uma base bíblica para a gente entender. Tem uma pergunta hoje que alguém lançou, a gente vai responder no próprio programa, na própria condução do programa, e ainda tem muita coisa boa hoje e amanhã, fechando esse tema especial do livro do Apocalipse, tá bom? A gente volta já. E estamos de volta, programa Escola Bíblica ao vivo com você. A gente está transmitindo nesse momento aqui pelo Facebook do programa Escola Bíblica. Então você pode compartilhar com seus amigos, eles podem assistir segundo e último bloco. Nós estamos transmitindo pelo YouTube da TV Novo Tempo e não só por aí, viu? Existem todos os canais fechados. Tem TV Novo Tempo. Você não sabe como divulgar para um amigo, então divulgue aí o programa Escola Bíblica. Estamos em todos os canais fechados, tá? Estamos na Parabólica também, estamos em várias capitais do Brasil e você pode, então, acompanhar a gente de uma maneira muito preciosa e especial. Tem gente que está assistindo pelo Facebook e eu quero aproveitar e mandar aquele abraço aqui para a Olga Falck. Amo muito esse programa, não perco, Deus abençoe sempre vocês. A Dorca Ferreira também escrevendo pelo Facebook. Não perco um dia o Escola Bíblica, sou de Baixo Guandu, Espírito Santo. E vamos lá, quem mais? Várias pessoas escreveram aqui. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta que foi feita no nosso Instagram, que qual é o seu profeta preferido? E muita gente escreveu aqui, e algumas delas eu vou dizer. Por exemplo, a Jordana diz que é o Abraão, é o profeta preferido dela da Bíblia. A Fátima Cidinha diz que é Elias. A Leidiane diz que é Moisés. A Tele Carvalho diz que é o Daniel. A Edileuda diz que é o João. E aí vai, muita gente respondendo para a gente aí, tá bom? Vamos entender agora os caminhos
para a gente colocar à prova aqueles que se declaram profetas. Não se esqueça de uma coisa, eu falei que uma das características que muita gente se denomina verdadeiro profeta é o dom de cura, de milagres, né? E a gente lê no livro do Apocalipse, por que isso tem a ver com o Apocalipse? Porque no livro do Apocalipse diz que surgiriam falsos profetas. Vamos ficar atento a isso. Na época de Moisés no Egito, quando ele foi libertar o povo, ele realizou milagres, mas os falsos profetas de Faraó, que adoravam a Baal, eles realizaram também milagres. Então, o inimigo realiza milagres. Então, essa não é uma justificativa. Eles diziam que era ciência, ciências ocultas, né? E é isso. Vamos às características do profeta verdadeiro? Vai aparecer um por um para você aqui na tela, tá? Olha só. Primeiro, guarda isso, é importante. Suas profecias quanto ao futuro se cumprem completamente, segundo Jeremias 28, verso 9. Então, depois você pode tirar uma foto no seu celular, se quiser até postar no stories do seu Instagram para a gente ver que você está assistindo aí, mas guarda essa foto, tá? Primeira coisa, um profeta verdadeiro, ele tem que prever o futuro, se for o caso, se for essa a vontade de Deus, não é a principal razão de ser um profeta, mas se ele disser alguma coisa com relação ao futuro, tem que acontecer. Senão ele é um falso profeta. Jeremias 28, verso 9, fala sobre isso. E você pode ler com calma depois, tá? Segunda característica interessante, ele não induz o povo a afastar-se de Deus conforme Deuteronômio 13, 13 a 15. Então, muita gente se denomina profeta e, na verdade, ele centraliza quase que a adoração para ele ao invés de Deus. Mas, na verdade, o verdadeiro profeta, ele conduz a adoração a Deus. Terceira, fala o que Deus lhe pediu para falar e não o que ele quer dizer, como em Jeremias 14, verso 14. Você pode conferir lá também. Então, a mensagem de um profeta, por mais dolorosa que seja, é a mensagem de Deus. Isso é importante a gente entender. A mensagem do profeta é a mensagem de Deus, não a mensagem dele. Quarta característica, fala guiado pelo Espírito Santo. O próprio livro de Pedro, 2 Pedro 1, 21, fala que o verdadeiro profeta, ele não é conduzido por nada mais, nada menos do que a ação do Deus e Espírito Santo na vida dele. Ponto 5, ele reconhece e aceita a encarnação de Cristo, de acordo com 1 João 4, 1 a 3. Então, olha só, Cristo é adorado, Cristo é exaltado com as palavras de um verdadeiro profeta. E um ponto que é importante também, mais uma característica aqui, a vida do profeta apresenta bons frutos do seu caráter. Olha só, hein? Que responsabilidade. O verdadeiro profeta, ele não só fala, mas ele vive. Então você tem que analisar também a vida, ok? A vida, a condução da vida. Falhas, erros, todos nós erramos, pode acontecer. Mas a construção, tem gente que se constrói em cima da mentira, tem gente que se constrói em cima da ganância, tem gente que se constrói em cima daquilo que Deus não aprova. E tem até uma pergunta curiosa aqui que chegou para a gente, lembrando que essa pergunta você pode fazer por esse WhatsApp que você vai ver agora, tá? Tá vendo o WhatsApp aqui? 12981091268. Tem muita pergunta chegando, não dá para a gente responder todas, mas sempre que possível, pelo menos uma por dia, a gente tenta responder com a própria continuação do estudo aqui. O Paulo Augusto, do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte: como Deus se comunicava e comunica com os profetas? Isso é curioso, tá? Então, se existem profetas verdadeiros, como é que Deus falava com esses homens? E está no estudo aqui, a gente vai apresentar para você, tá bom? Números 12, 6 a 8, responde essa pergunta, tá? Diz assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós não há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés?
nesse texto a gente já tem algumas respostas, das maneiras como Deus comunica-se com o profeta. Eu até esqueci o nome do nosso telespectador que fez a pergunta aqui, né? Deixa eu tentar pensar aqui. Paulo Augusto, ele é do Rio de Janeiro. Então, ele perguntando como é que Deus fala. E a gente vai responder aqui no próprio estudo, tá, Paulo? Primeiro, através de visões. Como assim? Visões. O homem... É estranho pensar nisso, né? Mas é sobrenatural. Por isso que é estranho, porque não é uma coisa natural. Às vezes o profeta ficava estático, parado, e Deus revelava para ele. É uma das formas que a Bíblia apresenta. A segunda, que foi mencionada no próprio texto, através de sonho, ou de sonhos, né? No plural. Então, eventualmente, durante a noite, Deus revelava através de sonhos. E outra maneira, e Deus conhece a realidade de cada pessoa, a forma como conduzir, era boca a boca, como disse o texto. Deus falava a mente, audível a voz de Deus. Então, Deus não fala por meio de bolas de cristal, Deus não fala pela palma da mão, como muita gente fala, vou declarar para você o futuro, através de uma xícara de café, com todo respeito a quem acredita, aos amigos, mas a Bíblia diz que não fala através de astrologia, por meio dos mortos. A Bíblia descreve que alguns aspectos físicos dos profetas realmente aconteciam enquanto eles estavam em visão. E você viu ali, né? E quais são os aspectos físicos? É bem curioso também. Olha só, vou dar um exemplo para você de Daniel, né? Daniel. Olha o que aconteceu com Daniel, o profeta Daniel, que escreveu uma das grandes profecias bíblicas, da estátua ali, né, do rei Nabucodonosor. Olha como é que ele ficou quando ele teve a sua visão. Daniel 10, verso 8, a gente não vai ler, mas menciona ali, Daniel perdeu as forças físicas, ele ficou fraco. Você imagina o poder de Deus agindo na vida de um profeta, ele se sente fraco. É isso que acontecia. Depois, Daniel recebeu forças físicas sobrenaturais. Daniel 10, 18 e 19. Terceiro ponto, Daniel ficou sem fôlego. Daniel 10, 17. E sem falar, a visão foi muito forte, né? E ainda inconsciente quanto ao que acontecia ao seu redor. Da mesma maneira que o inimigo de Deus, quando usa uma pessoa, infelizmente, eu já vi pessoas assim, você já deve ter vivenciado, infelizmente, pessoas ali possessas, né? A pessoa fica fraca, inconsciente e tal. Da mesma maneira, Deus age, né? Quando o sobrenatural age, seja Deus ou inimigo. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado para a gente fazer uma avaliação se a pessoa está de acordo com a palavra de Deus, qual é a vida da pessoa, para a gente entender e separar as coisas. Então o profeta podia ter os olhos abertos durante a visão. Números 24 fala sobre isso. Parece estranho, mas é algo realmente sobrenatural. Então Paulo apresentou para Tessalônica, para os tessalonicenses, conselhos com relação às profecias, com relação aos profetas. Eu vou deixar para você um texto aqui de Paulo. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz assim, não desprezeis as profecias, julgais todas as quais retende o que é bom. Então assim, a profecia, o profeta, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser entendido, estudado. Ok? Busque a palavra de Deus. Amanhã, está assistindo agora, vai começar a assistir o próximo programa, deixa eu dar um recado. Amanhã você não pode perder o programa. A gente vai encerrar esse tema sobre os profetas modernos revelados. Mas você tem que vir com o coração aberto amanhã. Já ore hoje, Senhor, o tema de amanhã é um tema desafiador, abra o meu coração para que eu entenda qual que é a mensagem que o Senhor tem. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um bom descanso, um bom restante de dia. Escreva para a gente nas redes sociais aqui, é sempre bom a gente interagir. É hora da gente orar, é hora da gente abrir o coração para Deus e que Ele continue cuidando da sua vida, que essa profecia bíblica, que a mensagem dele seja presente na sua vida e conduza os seus passos a cada dia. Vamos orar. Pai bondoso, Deus de amor, eu te agradeço de coração por cada telespectador, por cada amigo que assistiu esse programa de hoje.
dê discernimento a cada um, a nós aqui, para discernirmos aquilo que vem de Ti e aquilo que vem de homens e seguirmos as Tuas orientações, a Tua vontade. Conduza a nossa vida, guia os nossos passos e guie-nos em direção aos Teus propósitos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.